Primeiramente, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui, né, nessa palestra, onde o assunto é um assunto de extrema necessidade para esse tempo, né? Nós vemos que a felicidade ela está muito distorcida e confusa na mente do adulto. Imagine na mente infantil das nossas crianças. E precisamos estar orientando as nossas crianças da melhor forma. E muitas das vezes, as crianças, elas recebem as informações adequadas até mesmo, né? Eu falo hoje através de uma terapia, que é o meu trabalho, né, referente às escolas também. Então, essa é a importância de a gente entender esse respaldo da felicidade. O que que é isso? Eu me chamo doutora Cristiane Magno, sou psicanalista, supervisora de terapeutas, onde eu tenho vários atendimentos também na área pedagógica, onde faço pesquisas de campo, né, laboratório nas escolas, que é a investigação psicanalítica. Então, o psicanalista ele precisa ter esse respaldo, até mesmo entender a cabeça e a mente, né, do ser humano. E muitas das vezes o que eu vejo é referente ao ambiente. O ambiente, sim, ele influencia muito o ser humano, tá? A personalidade, o seu comportamento, a, a influência do falar. Muitas das vezes você vê seus filhos chegando em casa, né? Uai, onde você está falando diferente? Por quê? Né? Alguns trejeitos, alguns jeitos, que é a influência de um coleguinha e tudo mais. Há mais de 7 anos eu trabalho nessa área, então faço várias pesquisas, não só na área pedagógica, né, mas também na área comercial, na área de vendas, e estamos aí. Eu sempre falo que o psicanalista, ele é um investigador do inconsciente, então ele precisa estar em várias regiões e várias habilidades, não se limitar ao conhecimento. E hoje nós temos também, né, a presença, e contamos a presença da professora Gisele, onde também tem algumas experiências e tem a necessidade, né, de estar ajudando essas crianças a ter um coração lindo e maravilhoso, principalmente. Ela vê a necessidade da criança ali, ela vê a necessidade dos pais também, né? E além disso, nós também trabalhamos no terceiro setor, né, que é onde fazemos vários projetos para ajudar pais e alunos, né. Gisele, me fala um pouco de você, me fala e te apresenta para o pessoal que está chegando, que vai assistir. Olá, gente. Muito bom dia a todos. Muito obrigada, doutora, por esse convite maravilhoso. Estou meramente feliz de estar participando aqui com vocês. Eu sou a Gisele, eu sou professora da rede estadual há 23 anos, tá? Então, assim, é um tempinho que a gente vai conhecendo, né? Um pouquinho cada dia mais, né? E a necessidade de a gente estar, assim, conseguindo trabalhar, desenvolver esse campo, né, dessa felicidade para essas crianças é imensamente importante, é meramente importante, né? Esse meu decorrer do meu trabalho, nesses 20 anos que eu tenho de carreira, também como diretora de escola, coordenadora pedagógica também, que eu já fui, mãe, né? Eu vejo a necessidade que a gente tem. A escola é um principal local que a criança e espera um atendimento, um acolhimento ali maior, né? Que nós, no dia do trabalho, a gente não tem esse tempo, não tem esse olhar. Ver isso, né? A professora de referência. E se ela não sentir também prazer de aprendendo, vai mais futuro mais tranquilo, né? Um futuro promissor.
E eu, como eu falei para a doutora, nesses meus anos de experiência, dia a dia, são casos e casos que eu vi, vivenciei, eu tentei ajudar, ajudei outras coisas, o sistema é muito falho, infelizmente não dá conta. A gente precisa disso, de dar as mãos, ter esse olhar crítico, mas um olhar crítico positivamente, para a gente transformar essas vidas aí, de alguma forma. Este ano mesmo eu tive um acesso que eu pensei, né, comigo, falei, de alguma forma a gente tem que trazer um projeto novo para as escolas, porque está se tornando maçante, devido à rede social ser muito prática, ativa, os alunos nesse dia a dia com celular, etc., a escola não tem mais graça. Em casa não tem mais graça, a família não tem mais graça. O que tem graça nesse momento para eles é a internet, é a rede social, são os amigos virtuais, né? E está se acabando o contato, está se acabando a família, está se acabando tudo isso que é o prazer de verdade, que é como a doutora falou, a felicidade. Então, A acho que a gente juntos... sensação do prazer, né? E eles não têm noção, eles estão se perdendo nisso. Muitos deles relataram para mim por escrito, até de alunos do ensino médio, que é indiferente isso para eles. É indiferente a família, é indiferente um trabalho, é indiferente uma profissão. Tudo é indiferente, tanto faz. Se tem, tem. Se não tem, também tá bom. Para mim, o importante é aqui, eu tenho meus amigos. Na cabeça deles, os amigos é isso, é o virtual. Entendeu? Só que não é, a gente sabe que a realidade não é essa. Sabe que vai ter, assim, um futuro frustrante, infelizmente. Então, a gente juntos, nós podemos mudar isso. E queremos levar esse projeto para o mundo afora aqui. Então, foi um prazer imenso quando a doutora, né, a Cris, a gente se conheceu, num evento de mulheres maravilhosas, e Deus nos colocou, né, próximos para falarmos a respeito, e ela já fazia esse trabalho pedagógico, né, com as escolas. E eu acho que assim, gente, não é porque é minha área, não, mas eu falo que a escola é o caminho para tudo, para se tornar doutores, doutoras, qualquer área que a pessoa quiser. Não é um diploma, mas sim um conhecimento, um amor. E a gente tem que passar essa base aí para eles não perderem, porque cada dia está se perdendo mais. Cada dia está se perdendo mais. Então, muito prazer a todos. Sejam todos bem-vindos, tá? E nos próximos a gente vai estar reforçando, dialogando mais, mostrando mais sobre esse momento de a gente conversar e trocar essas informações, né? Para a gente atrair cada vez mais o público de um conhecimento favorável, de verdade. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a todas. E é tão importante que você falou que está dando conferência de som. Isso. E é tão importante o que você falou sobre o apoio na escola, o apoio dos professores, e ter essa clareza de falar, né, sobre as limitações que temos, né, os professores, os que estão ali educando, ajudando os seus filhos, né, porque hoje o professor virou o inimigo, né, é tanto que nas escolas, quando o pai vem reclamar com o professor muitas das vezes está tão limitado, né, digamos assim, para orientar o pai da melhor forma que não seja para, como se eu falo, educar, mas orientação de como está o comportamento do filho. Os pais não estão aceitando, né, e os professores sofrem com isso. E aí acaba que sendo um professor frustrado, um professor que vai, ou ele entra no sistema, né, Gisele, que a Gisele fala, que eu não sei muito dentro do sistema pedagógico, mas eu sei o quanto que os professores reclamam referente ao sistema, e o quanto eles estão frustrados referente à área que eles estão atuando, né? Então, hoje, se temos médicos, advogados, até para se tornar um presidente, precisa passar por um professor, né? E, infelizmente, foi tirado esse poder, eu creio que foi em 2000, né, Gisele?
Sim, infelizmente foi tirado esse poder, porque assim, eles cobram da gente, que nós somos professores, o sistema cobra, porém, ele cobra ao mesmo tempo que você vai fazer o seu trabalho, e você é podado totalmente, né? Porque assim, eles querem que você cumpra uma meta num sistema, mas que não é a realidade daquela escola, não é a realidade daqueles alunos. E assim, teve casos do ano passado, na escola, tivemos uma reprovação de quase 200 alunos do ensino médio e ensino fundamental 2, que eu sou professora de português, né? E o que que aconteceu? A escola está recebendo, está respondendo por isso, respondendo processo por isso. Mas alunos que não estavam indo, alunos que faltaram, não atingiram nada, nem a porcentagem mínima de nota, de desenvolvimento, nem de presença. Porém, mesmo assim, aí está respondendo o processo. Aí tem professores mesmo que estão bem chateados, e eu concordo. Falo assim, se o aluno não teve capacidade, não teve condições de estar ali, ele não vai acompanhar a turma, ele vai atrasar a outra turma que já concluiu e ele está nessa mesma sala, como que eu vou ter condições de deixá-lo lá? Mas agora o sistema está proibindo 100% dessa reprovação, entre aspas, né? Então não tem necessidade de eu reprovar, meu diploma não vale mais nada, o meu conhecimento não vale de nada. E teve pais que, assim, até depois acharam ruim o ano todo, não estou criticando, mas tem casos e casos, de pais que não apareceram em nenhum momento, e no momento que foi ver que o filho foi reprovado, aí apareceu. Tá, mas aí o filho não estava indo para a escola o ano inteiro. Falava que estava indo, mas o filho não estava. E a forma de contato, ninguém respondia por ele. Ninguém aparecia. E a escola não pode falar, não, você não vai entrar. A escola tem que acolher o aluno. Só que está virando como se fosse só um depósito de estar ali. Entendeu? Aí é falha no sistema, é falha dos outros lados também, eu como professora, que tem momentos que você fala assim, não vou nem me estressar mais, não vou mais me ocupar o meu tempo com algo que não vai valer a pena, porque assim, a gente vai ser uma conjuntura aí. Então, eu acho que as escolas deveriam ter esse trabalho, esse tratamento com psicólogos, com terapeutas, esse acompanhamento mesmo, para saber os pontos mais irônicos que estão acontecendo neste momento. Que a rede social, desde essa época de 2000 para cá, apertou mais, eu acho que acredito, de 2010, 2012, que assim, se alastrou isso, né? Então, eu acredito que assim, a gente tem que fazer de alguma forma para que isso não se prorrogue mais. É um sistema que, assim, eles querem um resultado fora da caixinha, da realidade, né? Que não é a realidade da periferia, principalmente quem mora na periferia sabe, no extremo leste sabe, da onde eu trabalhei muitos anos como professora e como diretora também, da Tiradentes, Guaianazes, São Mateus, Itaim Paulista, são assim, são os extremos leste que temos, que eu falo da onde eu sou, né? E a gente vê, tem muitos alunos inteligentíssimos, tem alunos que já se tornaram doutores, que eu fui professora deles, diretora deles, se tornaram doutores, conseguiram, dão continuidade, a gente incentiva muito. Mas é um sistema que, assim, o aluno aprendendo ou não aprendendo, manda. Vai, joga, vai, joga. Então o aluno ele tem na cabeça dele que para ele é importante ele estar ali de corpo. Se ele aprendeu ou não aprendeu, tanto faz também. Ele não tem a noção, ele não tem a maturidade de estar enxergando que ele está sendo prejudicado. E aí ele não quer aprender, ele responde o professor. Teve casos de ouvir casos de aluno bater na própria mãe, na minha frente. E ali, agressão na própria mãe. Falei, gente, que condição familiar é essa? Aí você manda, você encaminha para fazer um tratamento, não tem vaga. O SUS não consegue acolher, o SUS não consegue atender. Fala, nesses casos aí, deixa para lá, depois a gente vê. A escola só fica mandando problemas, assim, aí fica uma briga de, de sabe, poderes. de poderes ali entre a saúde e a educação, entre a segurança, fica naquela briga. Só que a realidade mesmo que está passando, que a gente vivencia, assim, é muito triste e a gente precisa mudar. Eu acredito na mudança, um pouquinho que a gente fazer, a gente levar isso e ter o apoio de pais, familiares, em todas as áreas aí, pessoas também que são da área da saúde, da área da educação, que queiram também reforçar isso, a gente levar isso adiante, levar porque a educação, principalmente as escolas hoje que são PEIs, é um projeto lindo no papel, na minha opinião, é um projeto lindo no papel. É uma escola de período integral, mas a criança está ali por estar. Ou ela fala assim, prefiro estar aqui do que estar em casa. Que ela está ali, está enrolando, entendeu? Porque não tem muita novidade. Não tem muita novidade para os alunos. Então, assim, esses tipos de trabalho que a gente pode estar levando, que faria a diferença total. Porque eles vão estar se conhecendo de verdade. Porque eles já não se conhecem mais.
Nós, adultos, muitas das vezes a gente acha que já sabe de muita coisa, mas a gente não sabe. Imagina esses jovens, essas crianças que esse mundo virtual tampou os olhos deles para os lados, as laterais. Eles não sabem muita coisa. Eles não sabem vamos dizer, o que era um orelhão na época, né? Como que era a dificuldade para a gente falar as fichas telefônicas. E hoje, assim, Verdade. se a internet não funciona, ele já fica nervoso, já fica frustrado, por que não está funcionando, precisa de entrar na internet. Então, assim, são pequenos detalhes. Avançamos muito, isso é grandioso, gratificante, temos que avançar. Mas só que a gente tem que não perder essa essência, que é a felicidade, que é o contato, que é a família, que é o amor, que é o conhecimento, que é a vida real, né? Não a vida virtual, que já está tomando conta. E demais, na minha opinião. Demais. Aí, nesse caso, eu entro numa questão, né? Como está aberta, pode falar, avançamos muito, mas também retrocedemos, né? Como humanidade. Avançamos na era digital e como humanidade, como amor, né? Autoconhecimento, retrocedemos. E a gente entrou numa geração, e isso eu digo pelos meus filhos, que eu tenho filhos de diferentes idades, um de 21, uma de 16 e um de 11, que é uma era muito imediatista, né? Como eles como criança, e a gente como pai, muito falhos também em muitas coisas. Por quê? A gente está numa correria onde a gente corre para dar um bem-estar maior para eles, financeiramente, e não está errado. Só que no meio disso, não acompanhamos tanto os nossos filhos como eram acompanhados antigamente, né? Nos meus pais, nos meus avós, em questões de escola. Você estava falando sobre o sistema, de como o sistema está falho, e eu estava comentando isso com meus filhos esse final de semana, que, infelizmente, a gente entrou num ciclo vicioso, aonde o aluno vai para a escola só para não ter falta e não ser reprovado, mas não se importa de aprender. E dentro disso, os professores já estão tão cansados de tentar se posicionar, tentar colocar o estudo para eles, que o professor já começa a ir também numa questão de eu vou lá para receber. Bati meu ponto, não estou generalizando, não é todos, mas é esse ciclo vicioso, né, que está acontecendo. O professor passa conteúdo, que é o dele, quem pegou, pegou, quem não pegou, tá tudo bem, porque vocês também não estão se esforçando. E isso vira um ciclo, né? Um ciclo vicioso que eles estão passando. Ultimamente eu estou com dificuldade na aula, na questão da minha filha. Ela está no primeiro ano de ensino médio, integrado com o técnico, de UMETEC. E aí a gente já foi para a terceira reunião esse ano, e toda a reunião é batido no na mesma tecla, que os alunos estão perdendo conteúdo porque a sala inteira não se comporta. Não é uma questão de dizer assim, é um grupo, é um aluno, não. Um grupo começa e depois vai a debandada. Todo mundo vai junto e perde as aulas, perde o conteúdo. E aí os professores já estão saturados. Tanto é que tem um professor da área específica do RH que falou: eu não vou mais dar aula para o primeiro RH. E aí, como que fica? Os alunos perdendo conteúdo, e tem uma questão nisso tudo, né? Que eu falo, gente, todo mundo que está aqui passou um ano estudando para entrar na ETEC, que não é fácil. São 40 vagas para muitas crianças, muitos adolescentes. E vocês passaram, vocês se esforçaram e passaram. E mesmo assim, vocês não estão dando valor ao que vocês têm, ao que vocês estão tendo aqui. Como que fica, né? Parabéns, Não, é Edna, parabéns, Edna. Pode falar, de, doutora. de estar falando. Então, bora lá. Eu estive
né, uma experiência e um caso desse numa escola, Marta Terezinha, onde uma única sala, né, única sala, ela estava com esse modelo aí, com esse problema também, sendo influenciada. E influenciava a escola inteira, adoeceu praticamente a escola inteira. Aí você me fala, qual período? Somente no período da tarde. Então, assim, pela manhã, a escola era maravilhosa. No período da tarde, né, essa sala, ela prejudicava todos os professores, todos dentro da escola, tá? Eu não falo dentro de sala de aula, na escola inteira. Então, assim, desde dos faxineiros, todo mundo tinha pavor dessa sala. E o que leva uma sala a prejudicar todos dentro de uma sala, de uma escola, né? Os professores, diretores, todo mundo está tenso. Como você mesmo falou, os professores, eles vão, às vezes, só bater o ponto, porque eles já lutaram tanto, eles não. Primeiramente, eles não têm informação. E se eles têm informação para ajudar aquele aluno, eles são impedidos porque tem um sistema que impede eles de agir de alguma forma, né? E aí ele socorre ao quem? Aos pais desses alunos. Como que a gente pode estar prosseguindo? Está acontecendo isso dentro de sala de aula, né? E eu preciso que você fale com o seu filho de que forma esse teu filho pode estar ajudando ou mudando o comportamento dele para que possamos alcançar o objetivo. Porque se ele consegue mudar, o outro vai influenciando. Qual tipo de influência está tendo dentro dessa sala de aula, né? Qual, primeiramente? Então, vamos lá. A psicanálise, ela oferece uma perspectiva única sobre o desenvolvimento infantil, porque, assim, se há um desenvolvimento infantil, se ele não passar por um processo, logicamente, na adolescência, na fase adulta, ele vai estar moldado, vamos dizer, com a característica defeituosa, caráter corrompido, comportamento corrompido, inadequado, digamos assim, para cada processo da vida, porque a vida é um processo, né? E mostrando que a verdadeira felicidade, que é na infância, está relacionada à satisfação imediata de todo desejo. E se você todo tempo está dando, para não sair do assunto, né, do nosso tema, dando tudo que essa criança deseja, que é a preocupação dos pais, né? Igual a Edna falou. E não está errado, mas só se você dá, da forma que você dá, supra esse desejo dessa criança, ela vai ter tudo ali, ela não vai dar um trabalho de dizer assim, poxa, eu fiz isso para obter isso, né? Não há uma expectativa, não gera-se um desejo para ter aquilo, né? Que ela quer conquistar. E isso prejudica o desenvolvimento saudável dessa psique, dessa mente que está em desenvolvimento. E ela precisa de uma experiência equilibrada, porque senão ela tem um prazer limitado, né? Ela tem um prazer ali. O que é prazer quando eu falo? Né? Não é o prazer da conquista. Ela não sabe as limitações de frustração, ela não sabe lidar com as frustrações. Hoje nós vemos que os pais não conseguem lidar com as frustrações, e quando eles têm uma frustração, eles não querem que os filhos tenham as frustrações deles. E aí eles vão que uma palavra que eu sempre escuto, tá? No meu consultório, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, então eu vou dar tudo o que eu não tive. Vou dar tudo para ele o que eu não tive. Isso está errado? Não, não tá errado. Você pode dar tudo, mas de que forma e como que você vai estar dando tudo que você deseja dar para o teu filho, que você não teve? Então, uma carência, né, para você ver, olha como que é a psique, uma carência que você
tá ali necessitada, que você sente um trauma, que você sente uma dor, uma frustração não saudável, você quer colocar em cima do seu filho, do seu neto e assim por diante, né? E aí gera essa falsa ideia de felicidade, de ter tudo ou dar tudo para o seu filho, né? Então, os pais também têm essa ausência aí de necessidade de cumprir esse papel. A Sheilinha, né, a pastora Sheilinha que está falando, fique à vontade aí, pode estar falando. Bom dia, meninas. Bom Prazer estar dia. aqui. Eu vi uma postagem da Gisele e pedi logo de antemão que me mandasse o link, porque eu gosto muito de estar em conversas assim, né, que nos ajuda também, né? Não sei se eu tenho um tempo hábil para apresentar, a Gisele até falou aí um pouquinho. Nós estamos aqui no extremo do leste também, trabalhamos aqui com a ONG, né? Todas as segundas e sábados temos um trabalho com as crianças da comunidade, né? Na segunda-feira à noite, balé e jiu-jitsu, para tirar essas crianças da perspectiva de novos, talvez, que levem drogas para sua casa, e tenha acesso a muitas coisas, né, que o mundo fora tem dado. Então, a gente tem tentado levar, primeiro, tirar essas crianças desse ambiente, né? Assim, não do ambiente físico, mas do ambiente, assim, de mente, para dizer, não, meu futuro é esse. Eu sou um próximo que vou vender droga aqui na biqueira, porque tá dando certo, porque vai dar certo, ou um futuro pai que agride sua mãe, que viu violência no seu lar, meninas que também foram abusadas. Então, a gente tem tentado ajudar essas crianças para que elas não sejam adultos, né, que futuramente podiam estar com a vida aí totalmente imersa nesse desprazer da vida, né? E a Gisele falou uma coisa aqui que eu anotei, fui pegar caderno e caneta, porque é verdade. Com a tecnologia, como as crianças estão frustradas com esse mundo real. O MC é mais aplaudido porque está mostrando o seu Rolex, seu carro, suas fortunas, a custo de tigrinho, a custo de outras coisas que estão matando outras famílias. E ele é o herói, ele é o melhor, ele está ali postando todo dia que ele está arrecadando coisas, ele está consumindo, ele está tendo dinheiro para aquilo de uma vida fácil. E a gente, eu vou falar, eu tenho 45 anos, sou cearense, vim do Ceará nos meus 14 anos para cá, vim ficar com minha tia, ajudando 2 sobrinhos, né? E, assim, até conquistar uma vida, até conquistar um lar, até conquistar uma família nas mãos do Senhor. Então, a gente entende que existe esse trabalho. E aí, a Cristiane falando, né, a respeito de que realmente muitos pais querem dar aquilo que não teve, né? Eu tive uma infância onde meu pai bebia, era alcoólatra, batia na minha mãe, nós tínhamos muito recurso, né? Porque ele tinha restaurante lá, naqueles banhos que existem no Ceará, né? Ele tinha 2 restaurantes, tinha uma vida regalada, mas ele vivia para dependência do alcoolismo dele. Então, nós vivíamos uma vida frustrada, dizendo assim, será que a nossa vida é só essa? Trabalhar final de semana, ele ter o dinheiro, ele usar para o vício. Minha mãe apanhava muitas e muitas vezes. Quantas vezes eu vi minha mãe sendo agredida? Então, a gente saiu desse círculo, né, de violência, desse vínculo de vício para tentar uma vida melhor. E aí, quando a gente se depara na nossa vida adulta, que a gente tem recursos financeiros, e a gente não pode ser tão displicente de achar que nossos filhos têm que ter tudo, né? Eu, pela graça do Senhor, eu entendo isso, e meus filhos não têm tudo que eles querem. Se eles querem alguma coisa, vamos fazer as tabelinhas, vamos fazer os direitos e os deveres, para vocês terem, não é desse jeito. Não é assim, hoje eu quero ter um iPhone 16 e tá tudo certo. Nem eu tenho. Por que eu vou dar um PlayStation? Por que eu vou... Nem PlayStation mais tem, né, gente?
hoje é XP, não sei quantos. Então, a gente entende que a base ali da família, ela foi deturpada mesmo, ela foi, assim, totalmente desfeita, porque eles não tendo essa base familiar, as coisas fora vão ser mais atrativas, eles não querem mais voltar para casa, né? Se em casa não tem a felicidade, eles querem voltar para casa, e é um círculo, né? E aí a gente vê que de uma forma espiritual, né, falando aqui como pastor, a gente vê que de uma forma espiritual, a gente vê que vem a maldição, vem de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Não foi quebrada, não conseguiu ser quebrada, porque né, muitos ainda estão alheio a pensar que somente a solução é, é alguma coisa fora, né? São a parte governamental, e a Gisele disse muito bem, quantas vezes aqui a gente tem uma ONG, esperou por algo governamental para ajudar, e a gente teve que arregaçar as mangas, cada um levar ali alguma coisa para, nas segundas, nos sábados, o projeto continuar, as crianças ter janta, um que dá uma salsicha, um que dá um arroz, um que dá isso. E a parte governamental que a gente espera, ter um apoio ali, até mesmo financeiro, é difícil. Então, tem muita demanda, e a gente imagina. Então, se a gente fosse olhar para a espera só da parte governamental, a gente também padece, né? E aí, a gente está no meio-fio, né? Do humano, do espiritual, do governo, do pessoal. E quando a gente vê, tá uma salada tão grande, uma mistura tão grande, num balde, que a gente não consegue separar mais nada. Não consegue dizer o que é o problema da família, o problema da escola, o problema do governo. E quando vê, parece que é incalculável os traumas que terão, né? É incalculável os problemas que tem. E a esperança que a gente tem, pelo menos assim, na parte espiritual, a gente olha, a esperança é Cristo, né? Que nos fortaleça, que nos dê, nós que estamos de uma forma assim, até mesmo implantado num local com a parte de acreditar que Deus, ter essa fé, que a gente vai conseguir, de grão em grão, a galinha vai encher o papo, né? Então, de grão em grão, a gente vai conseguir, talvez, transformar a vida de muitas famílias. Obrigada pela oportunidade. Parabéns, Sheila, pelo projeto. Que Deus abençoe aí e te renove todos os dias. E o que você falou, estamos num sistema corrompido e principalmente num ciclo aprimorado, né? As maldições hereditárias só estão aprimoradas, né? Então, para esse como que eu falo, novo tempo. Como você mesmo falou, crianças, né, que sofreram com seus pais, que são adultos frustrados hoje, e querendo melhorar a sua situação, e muitas das vezes pioram, né? Não querem viver um ciclo vicioso, mas acabam repetindo. Eu creio que o seu pai era alcoólatra, tudo mais, vivia, você tentou afastar isso, né, da sua vivência, e entendeu, e glória a Deus, quebrou um ciclo, mas muitas crianças que hoje são adultos, que estão repetindo esse mesmo erro, né? Estão sendo alcoólatras, estão fumando na frente dos seus filhos, os filhos estão vivendo até história pior do que o próprio pai que ele viveu lá no passado, eles estão repetindo, né? Os traumas dentro da sua casa, dentro das suas crianças, né, da sua comunidade. Então, hoje, crianças estão sendo violadas, crianças estão frustradas, e o seu refúgio é onde? Na escola. Mas quando chega na escola, não tem uma motivação, porque quando vou chegar em casa, vai estar a mesma situação, né? Então, aí você vê os influenciadores que estão influenciando essas crianças, o tipo de desejo que está sendo despertado. Hoje nós falamos da felicidade, porque é uma palavra tão clichê, né? Ah, eu quero ser feliz. Mas não entende-se o que é a felicidade.
E quando eu coloco a felicidade, é você trabalhar, eu creio que essa nossa palestra vai estar sendo introduzida dentro do YouTube e vai alcançar muitos pais, muitos professores, muita gente, eu creio, né? Então, assim, o que que acontece? É você entender o que que você pode estar fazendo, a sua parte, né? Então, a felicidade é aquilo que você consegue plantar, aquela pequena semente de transformação. O que que eu consigo me transformar para que isso possa transformar a vida do meu filho, né? E gerar uma felicidade. A felicidade são momentos que são vivenciados e valorizados com qualidade, né? Qualidade de quê? Eu estou vivendo uma vida que eu posso. Em que lugar? Em todos os lugares, né? Hoje nós vemos crianças que estão sendo violadas, sendo silenciadas, não podem falar na escola que estão sofrendo dentro de casa, né, agride seus pais, agride, né, como a Gisele falou, uma criança agredindo a sua mãe. O que que leva uma mãe a aceitar a agressão de um filho? O que que leva? Entendeu? A posição, o que que essa mãe está sofrendo na psique dela, que ela não se consegue ver como mãe daquela criança, como a matriarca daquela casa. Então, muitas mulheres estão na personalidade de mãe totalmente distorcida, não conseguem estar na posição de mãe. Como que a gente pode ajudar, né, como papéis de psicanalista, de professores, de psicólogos, que nós temos psicólogos aqui, nós temos pastores, como levar? Então, se cada uma de nós fizer um pouquinho, eu tenho certeza, né, que a gente consegue impactar pelo menos uma. Se 10 mil ouvir a nossa voz e uma foi impactada, glória a Deus por isso, né? Então, assim, a gente não pode ser silenciada, a gente precisa falar, a gente precisa estar ajudando e muitas pessoas e alcançar, já que a internet é um meio, né, uma mesa enorme, né, e muitas pessoas estão usando isso, por que não nós estarmos aqui, né, falando sobre isso com as nossas habilidades. E você que é mãe, que está assistindo, você que é pai, que está sofrendo, né, procura todos nós nas redes sociais, nós vamos te ajudar de alguma forma, tá bom? De alguma forma, com orientações, com terapias, para que você entenda a sua autonomia emocional, né? E como que é diferente, separar o papel, né? O papel da frustração saudável. Mas como assim? Frustração, eu já estou tão frustrada, né, na minha vida, você ainda quer, mas que tipo de frustração você precisa gerar no seu filho hoje para que ele não seja uma pessoa frustrada, doente, tá? Gerar desejos saudáveis nos filhos. Hoje a internet, né, o Instagram, todas essas plataformas de visualizações na internet, eu não vou citar aqui nomes, mas estão, infelizmente, impactando um papel corrompido na mente das nossas crianças. E nós precisamos, sim, mostrar para o adulto, para a criança, ou para quem estiver assistindo, né, que existe uma forma de você, sim, saudável, passar por cada processo, entendendo o que é frustração, o que é desejo, o que precisa fazer e transformar dentro da sua casa. Às vezes, é um simples hábito. Começa pelo simples hábito. E não é assim, hoje vai mudar tudo dentro dessa casa. Faz um dia, 2 dias e pronto. Aí esquece. Mas não, você começando pelo um simples detalhe. Hoje nós vamos sentar à mesa, todo mundo, e vamos tomar café. Começar hoje, né? Vamos tomar café todo mundo junto, rapidinho. Uns 5 minutos, eu digamos assim. 5 minutos. Vamos a família tomar um café.
olhar o rosto um do outro. Quantas famílias que nunca o adulto ou o pai nem sentou na mesa e está criando a sua família dessa forma. Às vezes é na mesa que tem o único contato ali. Eu sempre falo da mesa porque se perdeu, né, essa cultura, se perdeu na correria da vida, que essa é a desculpa do ser humano hoje, a correria da vida. Não, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso aquilo, mas o tempo que tem, ele não, peraí, eu vou me organizar. Eu passo mais tempo no trabalho do que em casa, mas quando eu estiver em casa, eu preciso ter um tempinho com a minha família, com toda ela, de que forma? Né? E aonde que eu vou fazer? É na mesa? É na sala, assistindo um filme no final de semana? Mas entender essa qualidade, esse pequeno gesto, esse pequeno momento de você ter com a sua família. Muitas das vezes, é um filho, ele vai fazer alguma coisa dentro de casa e ele não é nem agradecido por ter lavado a louça. Ele não é agradecido, não tem a recompensa, né? Aquela recompensa, nossa, filho, legal, bacana. Você teve a iniciativa de lavar uma louça, parabéns. Nossa, você me ajudou bastante. Mas não, mais do que isso é obrigação, né? Ou isso, aquilo, outro. Então, eu falo, assim, de algumas questões que a gente também precisa se reeducar. Os pais precisam também ser educados em algumas situações, né? A Gisele acabou de entrar aí. Amiga, dá um salve aí, referente ao que a gente está falando sobre as frustrações, né? Então, gente, assim, muitos casos que eu fui conhecendo aluno, foi né? Principalmente alunos do ensino médio, Sua internet está falhando, o seu fone está, seu áudio está travando bastante, Gisele. tá? Acho que a minha internet está ruim. Senhor, E agora, melhorou? misericórdia, Pai. Melhorou agora? Está melhor. Melhorou? Então, gente, esse tipo de frustrações, né? Que muitas das vezes nós temos, nós tivemos, eles tenham. E eu percebi muitas vezes com os alunos, para eu estar conhecendo cada um deles e ver trabalhar nessa sala de aula, porque eu sempre trabalhei com projetos. E fui podada algumas vezes como professora, mas aí eu ia e fazia do mesmo jeito os projetos ali. E depois, na gestão, eu fui tentando moldar situações, né? Porque assim, o projeto é importante a gente conhecer o aluno, né? Porque ele vai estar todo assim, ele vai conhecer também a capacidade que tem. As músicas, as letras de música, a redação, e na apresentação, cada um deles, eu ia conhecendo, né, o perfil dele. Ó, ali, vamos fazer isso, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, e aí abrindo e vamos falando. E tive vários casos também de alunos que, pequenininhos, né, de 6, 7, 8, 9 aninhos, identificar aquilo que está sendo um abuso, aquilo que está sendo algo pesado na casa dele, com a família, e conseguiu identificar através de brinquedos que a escola tinha, brinquedos que a gente construiu, fantoches, né? E aí, quando a criança está muito agitada, tendo muitas atitudes agressivas também na sala de aula, desde pequena, a gente fazia esse teste com a criança. Falou assim, esses bichinhos aqui, o que você mais gosta? O que ele faz? Como é que é? Brincando, coloca ele aqui, como se fosse a sua casa, né? A gente tinha a casa dos sonhos ali, e aí ele colocava, grudava também os bichinhos lá, os bonequinhos na casa, o que representava. E ali a gente já fazia uma autoanálise da criança, né? Então, olha, a criança está sofrendo abuso, tive casos, vários casos de abuso, de irmãos, de parentes, de tios, de abuso familiar com a casa feia, de agressão, de uso de drogas desde pequenininho, né? Então, assim, várias situações que a gente
ia descobrindo, né, o que estava por trás daquela criança para ela agir daquele jeito, desde pequeno, de tirar a roupa, de estar passando a mão na outra criança, de querer estar no banheiro vendo a outra criança nua, constantemente, estar querendo toda hora ir no banheiro. Então, assim, porém, é como eu falo, no sistema, que muitas das coisas, nós, professores, somos podados, não podemos colocar tudo no sistema ali. É meio que, assim, é impróprio. Aí assim, não cabe a nós. Eu falo assim, eu não sou psicólogo, não sou doutora, e eu não posso colocar aquilo que não é da minha área. Aí eu tenho que indicar para o psicólogo, tenho que indicar para o posto de saúde, só que aquilo vai se prolongando. Entendeu? Porque também a mãe não consegue a vaga ali. Porque a periferia não dá conta. Eu acho nessas frustrações que a gente pode estar fazendo. Como eu trabalho com isso, há muito tempo de fazer tudo, é reforçar isso. Estar trazendo cada vez mais pessoas para elas se abrirem, falarem o que elas estão vendo, como que elas podem entender o que está acontecendo dentro da própria casa dela, o que ela tem que pegar. E a gente também, né, formações de uma doutora, além de doutora também é pastora, né, doutora Cristiane, e a gente vai estar trocando essas informações, até que a gente projeto das escolas governamentais, que é o desejo, com a autonomia de entrar dentro da escola, poder levar isso e fazer isso na minha sala de aula. Este ano também, o que eu estava fazendo com os alunos, me falou assim, o que você está fazendo com os alunos que eles não querem nem sair para o intervalo? Estão quietos, eu estou fazendo um autoconhecimento deles, porque eu preciso conhecer eles para saber que eu vou deles. Está fora do sistema. Eu falei, não interessa fora do sistema, eu vou fazer um projeto porque é o que eu gosto de trabalhar, e vou trabalhar o sistema também. Mas aí, ao mesmo tempo, num do conjunto, você não pode sair muito fora daquilo que o sistema pede. E aí os alunos acabam se interessando. Mas o que eu quero, e peço também, gradativamente, demais pessoas, é ter esse olhar de pensar o que eu posso fazer para melhorar. Como a pastora falou, né, a doutora Cristiane falou, a pastora Sheila também falou, um pouquinho que a gente vai fazendo, vai se ajudando, a gente vai conseguir fazer a diferença. Então, assim, que tomar também essas parcerias aí, de conhecimento, para também a gente fazer papo com essas crianças, os pais, para poder ouvir um pouquinho, entender disso. Dar tudo também. Pai, minha mãe morreu muito nova. É tudo do meu pai. Tudo que eu pudesse dar, eu tinha ali. Porém, eu também não tinha o bate-papo. Meu pai também é álcool. Então, assim, isso me machucava mais, porque não adiantava ter tudo, mas eu não tinha um dinheiro com meu pai. E já não tinha minha mãe, que eu já faleci, tinha 12 anos. Então, como que era isso? Assim, eu sempre achei muito importante isso de eu estar ouvindo. Então, na sala de aula, os alunos, ao mesmo tempo, sempre muito brava, professora brava, mas estavam participando, porque eles se sentiam, agora está me ouvindo, ela vai falar. Ela vai deixa eu falar, eles ficam, deixa eu falar, não deixa eu falar, não, isso também, quando eu começava a abrir o assunto, né, deixa eu falar, não, isso eu também passo por isso, mas por quê? Por que que é assim? Não minha mãe não quer me ouvir, ela briga com meu pai, os dois só ficam brigando, por isso que eu não quero ir para casa. Eu quero ficar aqui mesmo, eu quero repetir, porque eu não quero acabar isso, não. Então, assim, são várias histórias. Entendeu? Também tive casos, gente, de aluno, assim, menino lindo, 7 anos ele tinha. Sempre cheiroso, bem arrumado, educado. Você via assim, um menino maravilhoso, né, como aluno. Um belo dia, ele levou para a sala de aula aquela chilena. E com o de outro menino. Por um segundo, a professora virou para trás, assim, trouxe ela, falou, olha que é pescoço. Olha só. Enfim, a gente descobriu através desses brinquedinhos de fantoche, né? Ele falou, e ele estava querendo ganhar os pescoços, ele tinha que matar bastante gente para comprar a casa de sua mansão. E dar um jogo de videogame do Homem-Aranha. Que ali, quanto mais cabeças ele levava, mais pontos ele ganhava, e ele tinha para comprar a mansão para a mãe. E ficaram assim, eu chamei, foi convocado os pais, eu era diretora dessa escola, e os pais ficaram assim, em choque. A gente dá tudo para esse menino, como assim ele está querendo matar? A gente chegou a cortar um pouco o pescoço do outro menino, que elas muito afiadas, né? Por causa da cor da cola, né? Que é de vidro, né? Chegou a cortar um pouquinho do pescocinho do outro.
foi tenso, foi terrível. Imagina se falar, o menino levou a linha e tá cortando o pescoço dele dentro da escola. Então, assim, gente, aí você vê onde está o amor do menino é carinhoso, assim. Na cabeça do menino, ele queria mais e mais tudo. Ele queria dar para a mãe dele a mansão dos sonhos. Através desse desenho que ele está fazendo, que era um desenho para a partir de 9 anos, 10 anos. Ele estava com 8, estava com a idade. Para ensinar isso, aonde que esse desenho é para a idade da criança? Aonde que isso está ensinando alguma coisa? Então, se tem. Sim. Você não consegue ouvir o teu filho, mas o corpo olhou ali que viu que era para a idade dele, mas confiou, né, na empresa e deu para a criança, mas ele não assistiu, ele não foi lá juntamente jogar com a criança para ver se era mesmo educativo e apropriado para aquela criança, entendeu? E aí, quando foi pegado o quê? De surpresa, né? No ato bobo da criança, que ela simplesmente ouviu que a mãe trabalhava, os pais trabalhavam para ter o quê? Uma casa dos sonhos, a casa dos... eu quero ajudar minha mãe, então, se eu consigo ganhar aqui, eu vou ajudar de alguma forma, né? Então, assim, lindo por uma parte, né? Mas, infelizmente, a mente e o desenho ali que estava, que tem, né? O eletrônico, o digital estava ali, passando e educando para a criança, de alguma forma. E o pai, por um descuido, né, teve aí essa mente corrompida aí por um momento. E essa criança recebeu ajuda, né? Os pais receberam a informação, então tudo mudou. Então, tenho certeza que essa criança está aí. Isso é o mundo, isso é a vida. Não tem como a gente também proteger os nossos filhos de tudo, não tem. Mas a gente precisa informar de forma clara para ele. Ter o equilíbrio da ausência, o equilíbrio do bem e do mal, existe isso é o certo e isso é o errado. E hoje, você vê o que era errado, se tornou certo, e o que é o certo se tornou errado. E aí, na cabeça da criança, fica tudo confuso. Mas o que é o certo dentro da tua casa? Você precisa governar dentro da tua casa, colocar regras e limites claros dentro da tua casa. Então, você começa, quem governa, quem é o presidente, quem lida dentro da tua casa é você, mãe e pai.
Então, é você que tem que colocar as leis, que eu te falo, né, as regras de dentro da sua casa, clara, de forma clara, ó, que dentro dessa casa funciona assim. E você não dizer assim, ó, você tem que fazer o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, você tem que entrar na jogada também. Você tem que entrar nas regras. As regras não funcionam só para o seu filho, funciona para você também. Então, assim, a regra, não tem como você cobrar algo de uma pessoa que você não faz. Você tem que ser exemplo, né? E dar sentido ao não. E dar sentido ao sim que você dá para essa criança e ao não. Você está recebendo isso? Sim, sim, meu filho. Mas isso, isso, isso. Não, por causa disso, disso, disso. Então, se ser muito claro, vai tornar essa criança um adulto que ele vai diferenciar entre o que é bom e o que é ruim para ele. Porque muitas das vezes o que é bom para você não é bom para aquela outra pessoa. A forma educativa é totalmente diferenciado, entendeu? Mas para que essa criança entenda a parte da função dela dentro de casa, ela precisa entender as regras desse lar. O que está acontecendo dentro da tua casa? Aí que pega, né, na parte pedagógica. E da área psicanalítica, temos aí também uma psicóloga, que é a doutora Solange, né? E sabemos que a intervenção dessa criança, a intervenção dessa família, a família precisa querer, né? A gente precisa também, temos um limite. A Gisele estava falando dos limites, né? Que infelizmente temos em todas as que eu digo, em todas as profissões, vamos ter um limite ali, né? E vai, infelizmente, são métodos diferentes e inapropriados em algumas questões, né? Hoje, há-se lá no requisito escolar que tem psicólogo, mas quando você vai lá, não existe um psicólogo, né? Quando você vê nas ONGs, instituição e tudo mais, elas não têm um apoio educacional, elas precisam ir o quê? Hoje você vê cultura, rebolar. Então, assim, você tem um espaço para fazer, eu falo perversão sexual na criança dentro da escola, mas você não pode iniciar uma parte educativa de ensino de regras para uma criança. Mas lá você consegue, né, colocar lá as crianças para rebolarem. Como que é isso? Professores passar batom é cultura, né? Isso é discriminação. Isso, aquilo mais, mas não, você não consegue ter uma psicóloga ali para dizer assim, essa criança está passando por um trauma que ela precisa entender o que está acontecendo. Essa criança está passando por uns momentos hormonais, que é na fase da adolescência, ela precisa entender como que o corpo dela vai estar mudando. Como que os meninos vão estar mudando, mas colocam livros com órgãos lá que mostram o que precisa, o que aqueles órgãos são no ato sexual. Para crianças de 6 anos, gente, vai fazer o quê? Porque essa criança, às vezes, está numa família totalmente disfuncional, onde os pais xingam, onde briga, se mata, esquece de matar um outro, só fala de xingamento, dorme tudo no mesmo lugar, às vezes o pai está ali tendo relação sexual do lado dos seus filhos, entendeu? A criança está totalmente distorcida, sendo violentada e tudo mais, e cadê a sociedade? Né? Essa criança está assim, vai repetir, porque vai se repetir aquele ciclo, com traumas, crianças com traumas, e como os professores vão estar responsáveis por isso? Dentro da casa de uma criança dessa. Você chama,
igual a Gisele falou, você chama os pais para conversar, mas os próprios pais ficam leigos naquilo, falam, nossa, eu não sabia, nossa, isso, aquilo, outro, né? E aí, quando chega em casa de vez eles melhorarem, né, eles vão punir aquela criança, porque aquela criança falou. Por isso, quando o meu projeto sempre fala crianças silenciadas, então elas começam o quê? Vão sofrer caladas. Por isso a necessidade de ter um psicólogo, pelo menos para essas crianças serem ouvidas, ter a segurança de ser ouvidas, porque dói, né? Você começa a viver, elas estão sobrevivendo dentro dos seus lares, porque estão com pais com a mentalidade doentes, corrompida pelas suas mazelas, pela sua criação, frustrações, e são, não que eu falo assim, são mal educadores, mas eles nem sabem o que é educação. Muitos pais nem receberam essa educação, né? Então, assim, é muito importante vocês que estão na comunidade, colocando ali o rosto, né, face a face, para serem batidos, né? Essa é a importância. E sou grata, né, por estar aqui com vocês, compartilhando um pouco que a gente pode se gerar, e dar essa esperança para esses pais. Pais, vocês que estão aqui, que vocês estão numa situação de família, que você, nossa, essa mulher falou as características que eu estou vivendo, meu marido é um viciado, meu marido tem alguma dependência química ou alcoólica, ou até mesmo a maioria tem uma dependência emocional, um vazio que supre na necessidade de alguma coisa, né? E eles vão para o vício. Eu não consigo sair, eu trabalho o dia todo, eu preciso trabalhar para colocar comida dentro de casa, infelizmente eu tenho que deixar meus filhos à mercê desse homem dentro de casa. E eu não vejo saída de como sair. Eu não sei se eu me separo ou se eu... Para onde que eu vou? Eu não tenho, então eu vou vivendo, finjo, né, que nada está acontecendo. Finge que nada está acontecendo. E aí você não ser escutada. Você começa a silenciar-se. A mulher começa a ser frustrada, fumar e beber, se alinha também final de semana, quando está em casa de vez, estar com clareza, se organizar. Não, precisa organizar. Eu sei que na segunda-feira vai estar tudo bagunçado de novo, mas você está fazendo alguma coisa, e eu tenho certeza que uma hora vai dar tudo certo, mas você precisa persistir na tua mudança. A Sheilinha, a pastora Sheila quer falar, fique à vontade, minha querida. É incrível, doutora, que como os papéis foram invertidos, né? Hoje em dia a gente vê aquela mulher que é guerreira, que sai para trabalhar, que cuida dos filhos, que tem jornada tripla. Se eu não falar, né, jornada quadrupla, quíntupla, e assim vai, né? Nem sei o português certo para isso. Mas a jornada de muitas funções, muitos papéis, tem que ser a mãe que ensina a fazer a lição, tem que ser a mãe que faz a comida que tem que estar pronta, né? É a mãe que arruma para ir para a escola, é a mãe que sai para trabalhar o dia inteiro, volta, tem que fazer tudo isso, porque o papel que era do pai, né, que muitas vezes talvez esteja em casa, e ela pegou aquela carga para ela. Então a gente entende também a função de cada um que foi também trocada. Aquele pai que era para trazer o sustento, que era para trazer, né, ali, falando até de uma forma espiritual, o sacerdote da casa não é mais. Então, houve essa troca de papéis. Então, ela pegou a carga para ela e disse, não, então eu tenho que ser aqui, vai sair para fora, vai trabalhar, chegando em casa tenho que arrumar tudo, deixa ver tudo das crianças. Então, a gente vê uma sobrecarga na mulher muito grande, né? E ainda existe isso, né? Essa carga de fazer tantas funções, e aquilo que era para
cada um tem sua função, o filho era o que obedece, o que ajuda, o que compartilha, o que tem um momento ali de felicidade em família. Daqui a pouco a gente vê que é o papel contrário, é o filho que manda, é o filho que dá as ordens, é o filho que pede tudo, é o marido que está à mercê de uma mulher que precisa de alguma coisa pro vício dele. Então, assim, uma desordem horrenda, né, dentro da casa. E como a gente falou aqui no início, parece que não tem fim, né? Não tem solução. Parece que a solução. Você falando sobre psicólogos e tudo, né? A gente está recebendo aqui na nossa igreja 2 meninos atípicos, né? E um em grau mais assim, mais severo, né? E nós tivemos assim que no, no curto período de uma semana ter uma sala, ter materiais, ter pessoas para acolher essa criança, porque os pais estavam vindo, não tinham como ser acolhidos em outro lugar, e eles viram a solução ali na igreja, né? Agora eles podem cultuar, ter um momento de palavra, ter um momento assim, sabe, de, de alívio, até mesmo da carga que muitas vezes a criança, né, tem a demanda. E aí a gente viu a necessidade, né, de fazer ali uma escala de pessoas, trazer livros, tudo para que ele pudesse estar confortável. E hoje a gente vê a evolução. Ele chegou um menino não verbal e em um mês ele responde tanta coisa que a gente está abismado. E não sendo profissional, hein, gente? Porque nós só temos lá uma mãe que é uma mãe atípica que já era da igreja, e ela tem nos ajudado muito com isso também. E hoje em dia o menino está respondendo a todo tipo de conversa que as meninas, né, em escala estão fazendo com ele, mostrando algumas coisas, ele repetindo alguma palavra, porque eles têm o cronômetro certinho, né? A hora dele sentar, a hora dele comer, a hora dele ir no banheiro. Então, no momento de culto ali de 2 horas, ele tem a regra certinha. Ele vai no banheiro e ele não vai para fazer nada, mas simplesmente porque ele tem o costume de ir no banheiro. Então, ele vai no banheiro. Aí o pai acompanha, ele vai, às vezes não faz nada, mas ele virou aquela rotina dele, né? Então a gente vê que como também, quando a gente se junta e faz um pouquinho, a gente ajuda tantas famílias, né? A mãe tem uma carga semanal de ficar com esse menino, né? Ele já tem 13 anos, ele tem uma força, assim, tremenda, é maior que eu. Quem não é maior que eu, né, Gisele? Que eu sou pequenininha. Mas a gente entende que, imagine essa mãe com uma carga semanal, são de pais separados, aí o pai vem com a madrasta na nossa igreja, e imagine, o final de semana dele, ele pega aquela criança de uma forma também que não sabe nem cuidar, porque são de pais separados. Imagine essa criança, isso, aquilo, vai para lá, vem para cá, aí a gente entende, né, a cabecinha da criança como fica, né? Porque, de uma forma, alguma coisa na vida dele fez essa bagunça. A separação já trouxe isso, né? A separação já traz isso. Um final de semana na casa de um, semana na casa de outra, vamos para a escola. Passa por muitas pessoas, né? Passa ali por centenas de pessoas, e se alguém não olha, não cuida, não vê ele como um ser humano, ele vai chegar na sua vida adulta, não sei nem como, né? Com tantas sequelas, com tantas partículas, com tantas lacunas em vários aspectos da vida, né? E eu ia falar outra coisa que aí mudou foi o assunto. Na verdade, eu ia falar que eu fui uma criança abusada na minha infância. Meu pai me mandava ir comprar cigarro numa bodega, como chama no Ceará, bodega, e por muitas vezes, por muitos anos, eu fui abusada. E eu não sabia, né? Porque não tinha orientação dos meus pais. E foi num belo dia, quando eu demorei demais para comprar esse cigarro, e quando eu cheguei em casa, meu pai me questionou
por que que eu tinha demorado tanto. E aí foi quando eu falei, porque o fulano estava com a mão dentro da minha calcinha, por isso que eu demorei. Então aquilo foi um despertar para vários pais. Então não era só eu, eram várias e várias meninas que iam para essa mercearia comprar suas determinadas coisas que os pais mandavam e era abusada por esse senhor. Era um senhor. E ali foi uma sequência de pessoas que descobriram que suas filhas estavam sendo abusadas, né, no toque, e aí eu levo uma carga dessa para minha casa. Hoje em dia eu sou muito assim em cima dos meus filhos, trabalho com o Ministério Infantil, né, pastorei o Ministério Infantil junto com mais uma moça, a gente sempre está trazendo palavras, coisas que as crianças sejam orientadas a respeito disso, né, para que elas não sejam as próximas vítimas, para que elas se protejam. Então, a gente entende que quando a gente passa por uma determinada coisa, aquilo se torna, às vezes, muitas vezes, a causa que a gente vai lutar, algo que a gente vai sempre estar ali em alerta. Eu sempre estou em alerta com os meus filhos, em todos os lugares onde eu estou, olhando o que a mãe faz, olhando o que o outro está fazendo. Então, a gente acaba sendo muito assim, até de uma forma bem... eu nem sei que palavra que tem, mas é de uma forma bem, né? A gente olha muito para aquilo. Eu falo que eu sou caxia demais para algumas coisas e tenho que ser, porque no mundo que a gente está, em qualquer lugar você pode ser abusado, coisa fração de segundos, né? Fração de segundos as crianças são abusadas e violadas e o trauma é para a vida inteira, né? O trauma é para a vida inteira. Então, graças ao bom Deus que eu consegui de uma forma o Senhor me ajudar a eu hoje ter uma casa, ter um casamento, ter filhos, me curar a respeito disso, porque eu seria na estatística mais uma que foi violentada e que não tem o seu casamento feliz e que colocou isso para os filhos, sabe? Então, a gente tentou quebrar esse ciclo até falando lá das maldições hereditárias, né? Tentando fazer com que o nosso lar seja bênção, né? Então, a gente trazendo orientação para pais e mães que viveram isso também, trazendo a esperança para que eles possam viver num lar feliz, né? Para que eles possam se curar, mas tendo aí uma ajuda do que a gente fala, de psicólogos, de médicos. E aí agora eu lembrei porque que eu entrei nesse assunto. Porque essas crianças autistas que estão na igreja foram dado altas, porque não tem psicólogos e terapeutas que acompanhem eles semanalmente. No grau que eles estão, aí a moça falou, olha, não tem mais, a prefeitura cortou, a gente não consegue. Lá o negócio assistencial não tem. E ele agora a gente tem que ir à mercê de fazer alguma coisa, alguma atividade em casa, porque não tem mais, não tem vaga, não tem... Foi cortado, eles vinham numa rotina de mensalmente, de semanalmente fazer, e não fazem mais, faz 6 meses. Aí a gente olha aquilo e a gente fala assim, não é possível. Os mais que precisam, os mais que necessitam, não tem, porque foram cortados. E fora isso, gratidão, tá, Sheila, por ter falado isso. Fora isso, você faz um projeto, né, algo referente à saúde, são poucos, você quase não vê, né, projetos referentes a mãe atípicas, essa é a necessidade dessas crianças. E quando você tem, você leva, você não tem um apoio específico. Né, você pode, hoje o projeto na cultura, carnaval, para essas danças, tudo mais, são 4%, né, de introdução do IR de apoio, ou então 100% valores absurdos que a gente vê aí da prefeitura, do governo e tudo mais, né? O esporte é muito menos, né? Mas o esporte, se eu não me engano, é 2%, referente à lei Rouanet, né? E de isenção de imposto de renda, incentivo do imposto de renda. E para a cultura é 4%, é mais. Então, se você vê os projetos aí para o esporte, você vê aqui uns 10, digamos, uns 10 milhões, né? Para a cultura, você vê absurdos aí, a Gisele que sabe me informar mais nisso, mas tem milhões aí para a cultura, para a dancinha do vai até embaixo para as crianças, né?
E aí você vê essas crianças na necessidade da saúde, que é uma necessidade extrema, são lesadas. Não tem um apoio, os pais não têm um apoio, as mães não conseguem trabalhar, os pais não conseguem, a maioria dessas mães são abandonadas pelos seus pais, pelos seus companheiros, né? Pela família também, porque a família não consegue, não tem uma cultura de como você lidar com esses tipos de transtornos, com essas crianças atípicas, não tem uma educação, dizer, olha, essas crianças precisam de um papel, de uma rotina regrada, muitos pais não conseguem saber o que é uma rotina, como que eu vou cuidar do meu filho, porque não tem uma clareza, uma informação de como aquela criança, uma análise de como aquela criança funciona para gerar uma rotina, uma estratégia para aquela família entrar na rotina daquele filho, ele não se machucar, ele não ficar mais agressivo, ele não piorar ainda mais, mas que ele venha adquirir uma qualidade de vida. Como você mesmo falou, uma criança de 13 anos, não verbal, e de repente ela ter um mínimo de atenção, mesmo com pessoas não qualificadas, como você mesmo falou, ele já está repetindo, ele já está falando algumas questões, ele já está tendo resultado, mas infelizmente é de famílias separadas, né? Então, assim, ele tem uma rotina quebrada quando ele sai da casa dele e vai para a outra casa, mas a mãe também, ela precisa de uma atenção para ela precisa, ela tem uma vida, né? E como, e quem vai cuidar dessa mãe para que ela possa entender mentalmente? Como que ela vai falar? Com quem que ela vai falar? Né? Então, não existe isso. Por isso que nós estamos aqui, né, Gisele? A gente se abraçou, a gente entendeu isso, não, Cris? Como que a gente pode estar ajudando essas pessoas que precisam disso, né? Na escola, pastora Chilinha, a senhora falou de mães, famílias atípicas. Nossa, Gisele, a sua, não conseguimos te ouvir, está cortando muito, muito, muito. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Sim. Nosso projeto, né, vou falar rápido, porque a internet está terrível hoje, eu vou ter que ver isso. Em questão dessas mães atípicas, né, que o projeto como eu conversei com a doutora Cris, que eu vi muitos casos que a gente, assim, os alunos, até um certo tempo, a prefeitura ainda cobre um tratamento, mas as mães não. As mães não têm nenhum acolhimento, não têm nenhuma indicação, não tem nada. Aí se culpam pela criança ter essa deficiência, pelo o esposo ter largado, ela não consegue emprego, não pode trabalhar registrada, ela não pode ter independência, é chamada que o filho dela é uma criança mal educada, aquela criança é perturbada. Os professores não são qualificados também na escola para ter essa paciência, esse cuidado, porque muitos deles são agressivos, se não tomam remédio conforme o suporte do espectro dele, se é o 3, que é o nível máximo, ele se torna agressivo, ele quer comer compulsoriamente toda hora, e a gente com 40 alunos dentro da sala já não consegue dar conta da criança. E eles têm uma paciência gigante. No caso de um aluno, na época ele tacou uma carteira na cabeça da aluna, ele falou que as duas estavam falando dele, e furou até o quadro de lousa. E levaram para eu resolver, né, agora a diretora da escola lá, o que aconteceu? Esse menino, enquanto eu estava atendendo uma outra criança que o elevador havia parado e era um cadeirante que estava dentro, eu falei, libera na cantina para ele dar lanche para esse menino comer, que o almoço não estava pronto. E aí ele comeu, acho que foi uns 10, 12 lanches ele comeu aquele dia. E aí, enquanto eu estava tentando resolver, chamar assistência técnica para liberar aquela outra criança também com deficiência, cadeirante, dentro do elevador, parado no meio do pátio da escola, ele fugiu, ele pulou o muro da cidade de Tiradentes. Ele só foi aparecer depois de 10 dias na Praia Grande, da cidade de Tiradentes. Assim, e aí a mãe fez aquele auê, me culpando, como eu pude deixar o menino sumir daquele jeito. Foi tenso. Então, assim, são casos e casos e casos, gente. Casos, assim, terríveis, terríveis, terríveis da gente ter. Tá silêncio meu microfone? Vocês estão me ouvindo? Isso, então, estamos ouvindo. Então, essa falta de informação de como a criança funciona
e até mesmo impor uma responsabilidade dentro da escola, né? Como que a Eu pessoa só vai concluindo a saber mãe, lidar que Cris. não? A mãe era frustrada totalmente, ela chorava ao mesmo tempo, depois ela falou a verdade, tem hora que eu quero que ele suma, que eu não aguento mais. É o É que ela para chegou a você falar ouvir, depois. Para mim, eu né? queria que ele sumisse, porque eu não aguento mais, não sei mais o que fazer com ele. Eu sozinha não aguento mais. Então, ela já estava num abalo tão grande que esse menino, eu fui sabendo, puxando todas as fichas das escolas que ele estudou, tudo, ele fugia constantemente, ele sumia, desaparecia, ele conseguia sumir, esse menino. E assim, é o que falo, a gente precisa desse cuidado do lado de lá e do lado de cá, com a família e com as crianças também, os nossos jovens. É isso mesmo, e Informação é uma importante. verdade, porque a criança que está indo, né, que é um adolescente de 13 anos, a gente vê que a mãe, com certeza, é uma mãe cansada e que quando chega no sábado, ela diz, vai com teu pai, porque ele também tem obrigação, né? Então, a gente entende isso, que cada um tem seus papéis, suas funções, e mesmo separados, e era muito cômodo para o pai ainda passar um final de semana vivendo a vida dele com uma madrasta, né? Com uma outra mulher, e deixando aquela mulher que não tira da responsabilidade dele, é filho dele, não foi feito sozinho, e eu não sei há quanto tempo, né? Porque assim, são bem recentes, sabe? Chegaram há um mês e meio na igreja, então a gente não sabe muito, não tem muito ainda, sabe, aquela parte de conversar, de fazer umas perguntas, uma entrevista, a gente foi no básico ali para ajudar, para ser como igreja, acolher essa parte espiritual, e a gente conta uma história bíblica para a criança, a gente faz as coisas lá que tem que fazer e a gente entende que ele vai absorvendo algumas coisas, né? Mas é isso que a Gisele falou, a mãe cansadíssima já, de uma semana, imagina a rotina dessa mulher, né? E ele é bem isso mesmo, na hora que chega a parte de comer, ele come assim um pacote de bolacha em segundos, porque Obrigada. vai, porque vai Obrigada, colocar, né? Sheila. É. Vai colocar em tudo isso em Ele está alguma numa coisa, ele tem que ter um tensão. escape, né? Isso, ele está Ele numa tem que ter um tensão, ele está escape. no Então, o escape escape, dele. se tá ali na comida, ele vai. Se tá numa outra coisa, ele vai, né? Obrigada, Sheila. Obrigada, Gisele. Solange, doutora Solange, você está me ouvindo? Vou ver aí se ela está Sim, presente. sim, A estou ouvindo. Solange é mãe atípica, gente. Solange, fala um pouquinho antes da Edna. A Edna levantou a mão. Ela levantou a mão. Agora que eu vi aqui, Edna. Solange, deixa só a Edna falar aqui, porque ela levantou a mão, mas eu quero muito. Doutora, é, licença só um Oi, pouquinho, só um pouquinho. Boa tarde, aliás, bom dia pelo convite. Olha, eu estou desde o início aqui ouvindo. Eu até estava ali me coçando, falei, nossa, eu preciso falar. Eu, como profissional, como mãe atípica, está doendo muito. Porém, mas eu não posso falar agora, porque eu estou acompanhando o Renan até o ponto de ônibus, ok? Mas muito obrigada, está muito lindo, continua. Se eu tiver mais tarde como falar alguma coisa, eu falo, mas acho que eu não vou poder, não vai dar tempo. tá. Obrigada, obrigada, Oh, meu gratidão. Deus. Seria extremamente importante a Solange falar, porque ela é espetacular, gente. Ela é mãe do jovem, né? Que, assim, a história é muito linda dela. Edna, fica à vontade. Edna, Então, Edna. no meu caso, eu queria colocar um adendo, né, em relação a inversões de papéis que a pastora Sheila falou, que colocou a inversão de papel em relação à família, né, que os papéis hoje estão invertidos. E aí eu queria colocar também uma questão de inversões de papéis com a escola, né? Que hoje muitas famílias, não generalizando, mas muitos pais, muitas mães, muitas famílias mandam os seus filhos para a escola para serem educados, vamos se dizer assim, né? Só que a gente esquece que a educação primeiro começa dentro de casa, que a gente tem que dar a educação para os nossos filhos e eles irem para a escola para terem ensinamentos. E aí entra essa inversão de colocar a educação nas costas do professor. Vai as crianças sem uma base para a escola, sabe? Totalmente
distorcida, vamos se dizer assim, a educação, e chegando lá, acontece algo, isso eu não estou dizendo das crianças atípicas, não é isso, mas de um conjunto total, né? E aí acontece coisas e eles culpam, os pais culpam os professores, como a própria Gisele falou, coloca a culpa nos professores, coloca a culpa na instituição e não olha para dentro do seu lar para ver o que é que está causando aquilo. Que muitas das vezes o que acontece na escola também é um reflexo do que está acontecendo dentro de casa. Só que queremos tirar o nosso da reta, né? Eu coloco o nosso, porque eu também sou mãe, todos os pais, vamos se dizer, como eu disse, não generalizando, mas às vezes queremos tirar o nosso da reta e colocar a culpa no outro, e não olhamos para dentro do que está acontecendo, o que está havendo dentro do meu lar, que o meu filho está se comportando dessa maneira na escola, né? E aí era só isso, em relação a isso. E em relação a mães atípicas, eu creio que seja muito desafiador mesmo, porque são muitas mães que não têm uma rede de apoio, estão ali lidando com tudo isso sozinhas, né? E, infelizmente, a sociedade ela não tem um olhar acolhedor, ela não tem um olhar carinhoso. Acontece muitas vezes da criança ter uma crise ou na rua, ou seja, onde for, e a sociedade olhar com um olhar de culpa para a mãe. Você não educou, a sua criança é mimada, a sua criança é birrenta, e não imaginar toda a trajetória dessa mãe até aqui, desses pais até aqui, né? E isso é muito triste. A gente tem que ter um olhar mais acolhedor, a gente tem que ter um olhar mais humanizado para eles, né? De fato. E parabéns a todos que estiveram aqui conosco, a participação de cada um, né, Gisele? Ficamos muito felizes. Sim. E alegria, porque é um assunto que quase ninguém fala, que é sobre essa necessidade do falar das orientações das partes, né, devidas. Qual é a minha parte na educação dos meus filhos? Qual é a parte da escola, do professor ali, na educação desse aluno? Até onde vai? Qual é a parte aonde que vai ter uma criança atípica dentro da escola? Qual é a parte desse professor? Qual é a parte dos pais? E essas funções estão tudo misturada, né? A parte da educação, igual a Edna falou, né? Educação e conhecimento. Educação se dá em casa, conhecimento na escola, né? E de que forma que vai agregar isso, né? Então, assim, tem uma frase muito interessante: um adulto feliz não é aquele que nunca sofreu, mas aquele que aprendeu a lidar com as dores e as faltas da vida, né? As faltas daquilo que a gente vive no dia a dia, que completa a vida, né? Então, assim, parabéns a todos que ficaram até aqui, até o final, gratidão, eu sei que vai ter outras aí, né? A Solange participar, a Sheila, gratidão, a gente vai conhecer o seu projeto, viu? A Edna também, fique junto conosco, tá, Edna? Que é muito importante entender esse lado dos pais também, né? E você tem essa clareza, pelo que você compartilhou, Edna, você tem essa clareza que os pais também têm essa responsabilidade com os filhos, né? Então, assim, tem a parte dos pais, né? Que foram tirados, muitos pais não querem participar, né, Gisele, do grupo dos pais ali que tem na escola, né? São Sim, poucos pais, né? sim. E eu sei que dentro da escola tem algumas regras, algumas coisas ali, onde que os pais podem estar participando. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho do medo, da insegurança, do que a pessoa está ali falando, que ela tem medo de se expor e depois ser punida de alguma forma, ser apontada. Então é isso que a gente está aqui, né? Para a gente quebrar esse paradigma de medos aí, de preconceitos, e a gente mostrar que a pessoa tem o direito de ela falar e ela aprender também. Ela começar a ter uma autocrítica com ela mesma. Se eu mudar nesse ponto, eu vou melhorar. E aí minha saúde também vai melhorar, minha qualidade de vida também vai melhorar, a minha Isso. família também vai melhorar.
Então, eu acho que tudo é uma conjuntura que a gente tem que estar se unindo cada vez mais para poder melhorar e movimentar esse trabalho lindo que muitos fazem aí, muitas ONGs, muitas escolas, professores, terapeutas, doutores, né, psicólogos, tudo é essa união. A união faz a diferença, né? Cada sementinha que a gente vai plantando, a gente vai modificando um pouquinho E construindo algo para lindo. todos. José Roberto, te Sim. apresento, estou te vendo aqui, né? Você entrou tem uns minutinhos. Quem é você, se você está nos escutando? Então, Cris, doutor, ele pediu até, é um amigo meu, professor, ele é professor de ETEC, é muito inteligente, ele trabalha também o projeto da educação financeira nas escolas, é um projeto que ele vem trazendo muito sobre isso com esses jovens, ele também ele incentiva isso, ele não pode falar agora que ele está em aula também, ele falou que ele queria ouvir alguns momentos que ele está ali, que no próximo ele gostaria de estar participando, né? E para mostrar Então, para esses jovens gratidão. também, para os pais também, que é a educação financeira, né? Como que ele pode melhorar? Porque às vezes as frustrações muito grandes é o financeiro, né? Que Sim. acaba não tendo, aí tem que trabalhar em excesso, acaba brigando, e são várias conjunturas, porque o financeiro acaba dominando muitas das vezes. Sim, por isso que a gente falou das mães, né, que precisam estar trabalhando, porque elas não têm que Sim. alimentar a sua família. De que forma? E como levar esses pais a empreenderem, a ter essa educação financeira, essas crianças também fazer a sua parte dentro de casa, porque às vezes elas não dão valor a um shampoo dentro do banheiro, né? Porque para elas tanto faz, né? Vou usar bastante, vou quebrar isso, não tem um certo valor, não se vê essa valorização do que tem dentro de casa, né? Então, assim, é muito importante essa parte também da educação financeira. Gente, aqui está completo. Se o professor pudesse falar, hein? Eita, ia ser muito bom. Mas vamos marcar outra. Vamos marcar outras, sim. Tá bom? Gente, gratidão, que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, né? Vamos estar marcando logo, logo a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, muito obrigada a todos, gente. Um beijão, uma ótima semana. Tchau, tchau. Olha aí.